bem-vindo. Gente, eu vou fazer uma oração e a gente vai para a palavra. Bora, vamos lá. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, bendizer o teu nome por mais um dia de vida. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, porque até aqui o Senhor tem nos guardado. Pai, obrigada pelo dia de hoje, pelo alimento, Senhor, pela família, pelo lar, pelos amigos, pelos irmãos. Obrigada, meu Pai querido e amado, por cada livramento que o Senhor tem nos dado, porque o Senhor tem cuidado de nós, meu Pai. Eu te agradeço, porque se não fosse o Senhor, meu Pai, nós não teríamos chegado até aqui. Neste momento, eu quero entregar nas tuas mãos, mais uma vez, essa live. Consagrar a ti, Senhor Deus, esta live, a vida de cada irmão que está aqui, cada família aqui representada, que o Senhor possa estar fazendo morada no coração de cada um, Senhor Deus, de cada familiar, de cada parente, de cada irmão, Senhor Deus, de cada amigo dos meus irmãos. Que nessa noite a tua palavra, Senhor Deus, venha de encontro com a necessidade de cada um, quer produzir o efeito e o propósito, Senhor Deus, do teu coração, que ela venha dar frutos, meu Pai, na vida de cada um, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, venha iluminar, meu Pai, o nosso entendimento, venha abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para que possamos compreender, meu Pai, a tua vontade, e que possamos, meu Pai, à luz da tua palavra, Senhor Deus, crescermos na graça e no conhecimento, para a glória do seu nome, meu Pai. Eu te peço, fala conosco, fala ao meu coração, Senhor Deus, fala aos nossos corações, manifesta, Senhor Deus, mais uma vez nesta live, manifesta mais uma vez no nosso meio a tua misericórdia, a tua graça, o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Irmão Mário, paz do Senhor, seja bem-vindo. Irmã Maria, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos, paz do Senhor. Hebreus capítulo 10, gente, nós paramos no versículo... Paramos no versículo 19. Paz, Márcio, seja bem-vindo. Nós vamos ler a partir do versículo 19 e vamos até onde Deus permitir, tá bom? Amém, minha amada do Senhor. Amém, Maria. Boa noite, Marquinho. Deixa eu lembrar aqui. Gente, vocês estão com a Bíblia aí? Então, né? Vamos lá. Versículo 19. Bom, como já faz uns 2 dias que a gente não lê, eu vou ler do primeiro, vai. Só pra gente relembrar. Hebreus 10, versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto têm sido purificados, uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nestes sacrifícios, faze recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade.
Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos teus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Gente, eu fui lendo aqui, fui relembrando tudo que a gente já viu. Foi maravilhoso esses versículos, os estudos desses versículos. Foi top. Boa noite, Walter. Foi muito top. Gente, essa carta, esse versículo 10, esse capítulo 10 tem sido maravilhoso eu meditar nele. Muito, muito, muito bom mesmo. Nós vemos várias dinâmicas aqui. O autor aos Hebreus, ele é bem dinâmico, Paz Nice. Ele fala sobre doutrina, ele fala sobre o Antigo Concerto, ele fala como era realizado, como eram feitos os sacrifícios, quem fazia, como era feito, como era feita a expiação, enfim. E ele aplica tudo isso a Jesus, né? Ele vai dizer que Jesus é o nosso sumo sacerdote. A gente vê que desde o primeiro capítulo, a gente vê que a cada versículo, o propósito do autor aos Hebreus é mostrar aos leitores que Jesus Cristo, ele é superior a antiga aliança, que Jesus Cristo, ele é maior, ele é melhor do que o antigo concerto. Ele é superior a Moisés, ele é superior aos anjos, ele é superior do que Arão. O seu sacerdócio é superior ao sacerdócio segundo a ordem dos levitas. O seu ministério, ele é eterno, a sua morada é eterna, o seu tabernáculo é eterno. Então a gente vê que o propósito do autor aos Hebreus é que os seus leitores, ao lerem tudo isso que ele está escrevendo acerca do ministério celestial, espiritual de Jesus, é que eles tivessem fé, que eles tivessem convicção, que eles tivessem certeza de que Jesus é o mediador, de que Jesus é o intercessor e de que principalmente o sacrifício de Jesus Cristo, ele foi eficaz, tendo sido oferecido uma única vez, por ser perfeito e suficiente, não tendo mais a necessidade de ano após ano as pessoas irem ao templo, entregar sacrifícios, entregarem ofertas para a remissão e perdão dos seus pecados. Haja vista que os pecados de animais não podem perdoar homens. Aquilo era uma sombra. Tudo aquilo era figura do que ainda estava por vir. Então, nós vemos que na antiga aliança, os homens, eles viviam a esperança de um dia ver a promessa se cumprir. Qual é a promessa, Aline?
o Messias que havia de vir para salvar, para resgatar e para redimir o povo de Deus. E nós não vivemos essa sombra, porque nós não esperamos a vinda do Messias, nós aguardamos a sua volta, mas nós vivemos uma realidade. Que realidade é essa? Que ele já veio, que ele já se ofereceu como sacrifício, como oferta, o sangue já foi derramado e o seu sacrifício, ele nos dá acesso direto ao Pai. Amém? Agora a gente vai a partir do versículo 19. Vamos lá. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Até aqui por enquanto. Vamos lá. Tendo, pois, irmãos, Pai do Senhor, gente, quem está chegando. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. O que o autor está dizendo aqui? Ele está dizendo que agora nós temos... Ele escreve essa carta aos hebreus, aos judeus, mas a gente sabe que a Bíblia ela é viva, ela é eficaz, e ela serve para nós nos dias de hoje. A gente entende que nós temos acesso, que nós temos livre acesso. E quando o autor fala assim, ó, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, ele está dizendo, tendo, pois, irmãos, liberdade total, liberdade plena. Depois de tudo que nós já vimos, depois de tudo que nós... Verdade, irmão Fabiano. Depois de tudo que nós já vimos, que nós já meditamos, que nós já lemos, nós sabemos, isso já de cor e salteado, que tão somente o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo. Tão somente o sumo sacerdote podia entrar na presença de Deus. E antes mesmo dele entrar na presença de Deus, ele tinha que se purificar. Ele tinha que oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados. Ele tinha que confessar os seus pecados. Ele não podia entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Ele precisava antes se preparar. Irmão Glauco, Pai do Senhor. Então nós vimos que não era qualquer um que entrava no lugar santíssimo. Nós vimos aqui, uma das lives, as imagens do templo, de como era o templo, do lugar santo, do lugar santíssimo, onde nenhuma outra pessoa podia entrar, senão o sumo sacerdote. E o que é esse lugar santíssimo, gente? O que é esse lugar santo? Esse lugar santo, esse lugar santo dos santos, é onde a presença de Deus se manifestava, aonde foi colocada a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. E é interessante que a Bíblia diz que é a Arca do Testemunho. O que tinha dentro dessa arca? A vara de Arão, o maná e as tábuas da lei. E se a gente for observar, essas três coisas dão testemunho de que o homem não é capaz de ser fiel sozinho. Porque o maná, o povo murmurou. O maná, o povo reclamou. Todos os dias, o único trabalho que eles tinham era de colher, tomar para si. Mas eles murmuraram, reclamaram, acharam ruim, sentiram saudade do Egito. A vara de Arão o povo duvidou. O povo duvidou de que Deus havia escolhido Arão. Deus escolheu para si um sumo sacerdote e o povo não acreditou. O povo duvidou. A vara de Arão dá testemunho da incredulidade, da dúvida do homem. E as tábuas da lei também não é diferente, porque nenhum homem pôde
teve a capacidade de cumprir a lei, a não ser Jesus Cristo. Então, esse lugar santíssimo era um lugar onde Deus decidia se apresentar para o homem. Onde a presença de Deus ela se manifestava na terra. Quando houve a queda, quando houve o pecado, Paz, Rogério, o homem não podia mais entrar na presença de Deus. Todos os dias no jardim, Deus falava com o homem. Todos os dias no jardim, Deus passeava no jardim com o homem. Mas por causa do pecado, há separação entre o homem e Deus. Mas Deus, ele decide se apresentar. Deus decide andar entre os homens. Mas como que um Deus santo, um Deus poderoso, poderia estar entre homens tão falhos, tão pecadores? Como que um Deus, como o nosso Deus que nós servimos, poderia estar no meio do povo? É onde Deus prepara o templo, dá ordem a Moisés para preparar o templo, o lugar santo, o lugar santíssimo, e dá as ordens de quem poderia entrar. Então, é onde Deus se manifestava, onde a presença de Deus, a glória de Deus se manifestava na terra. Era no lugar santíssimos. Santíssimo. No tempo dos reis, era o templo de Salomão. E Deus, ele se apresentava, ele passeava entre os homens, ele se manifestava entre os homens no lugar santíssimo. Mas nesse lugar santíssimo, somente um homem podia entrar. Não as pessoas, não qualquer pessoa, somente o sumo sacerdote. E o autor aos Hebreus, ele diz que nós temos liberdade. Temos liberdade para entrar no Santo dos Santos. Aleluia! Só sei de uma coisa, Deus é perfeito. E o interessante é que a arca é símbolo tão importante de quem entrava era o sumo sacerdote. E eles não. José Santos Paz, boa noite. Eles não podiam ter mácula nenhuma, verdade. Nós temos acesso, irmãos. Tudo que os nossos antepassados não puderam, a promessa que eles não alcançaram, no caso que era a vinda do Messias, que já estava sendo profetizada desde o Éden, nós vivemos essa realidade, nós vivemos o cumprimento dessa profecia, e por causa do cumprimento dessa profecia, dessa realidade que nós vivemos, nós podemos entrar no lugar santo, na onde, aleluia, a presença de Deus se manifesta, aonde Deus ele se apresenta ao homem, aonde a glória de Deus se manifesta. Eu e você temos acesso livre, eu e você temos acesso pleno, nós temos plena liberdade para entrar no lugar santo, aleluia, no Santo dos Santos. Mas tem um porém, irmãos. Tem um porém. Ele diz assim, olha, pelo sangue de Jesus. Entendo que são rudimentos, mas não deixa de ser interessante. Irmãos, nós temos um porém. Qualquer pessoa pode entrar no lugar santo, no lugar santíssimo. Qualquer pessoa tem acesso ao lugar santíssimo. Irmãos, o acesso é livre. Deus não faz acepção de pessoas. Porém, só se entra no lugar santíssimo. Só se entra no Santo dos Santos pelo sangue, através do sangue de Jesus Cristo.
Não é qualquer pessoa, no sentido de acreditar em qualquer outra coisa que não seja no sacrifício de Jesus Cristo que pode entrar no lugar santo, no lugar santíssimo. Não, é somente pelo sangue de Jesus. Se não for pelo sangue de Jesus, não tem acesso, irmãos. Não tem. Deus não faz acepção de pessoas. Não faz, ele não faz diferença entre judeu, entre grego, entre livre, entre escravo. Ele não faz diferença de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Porém, só entra no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Quando Jesus ele diz eu sou o caminho, é porque não tem outro caminho. Quando Jesus ele afirma eu sou o caminho, a verdade, a vida, é porque não tem outro meio, não tem outra forma de acesso, aleluia, ao lugar santíssimo, senão pelo sangue de Jesus Cristo. Irmãos, para entrar na presença de um Deus santo, para entrar na presença de um Deus soberano, como é o Deus todo-poderoso que nós servimos, nós precisamos estar santificados, nós precisamos estar remidos, nós precisamos estar lavados, nós precisamos estar purificados. Só que a gente sabe que o sacrifício de animais não purifica o homem, o sacrifício de animais não perdoa pecados, então não tem como, não tem outro acesso ao lugar santíssimo se não for por meio de Jesus Cristo. Aleluia! Porque o sangue dele nos purifica. Porque o sangue dele, o sacrifício dele nos perdoa. Não é porque nós somos melhores do que outra pessoa, não é porque nós queremos entrar no lugar santíssimo que nós entramos. Nós só entramos no lugar santíssimo porque Jesus Cristo nos perdoa dos nossos pecados. Nós só temos acesso ao lugar santíssimo porque um dia Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Não é por mérito, não é porque alguém carrega um título ou um ministério, não é porque uma igreja, não é porque eu congrego em uma denominação, não é por causa da placa da igreja, não é por causa do pastor, não é por causa do papa, não é porque a minha família é de classe baixa ou classe alta, não, é tão somente por causa do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós temos livre acesso. No versículo 20, ele diz assim, olha, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Irmão Marcos, Pai do Senhor, seja bem-vindo. Irmãos, então nós vemos aqui que nós temos livre acesso, nós temos a liberdade, plena liberdade, nós podemos com intrepidez entrar no lugar santo dos santos, mas isso se dá primeiro pelo sangue de Jesus. Porque é o sangue de Jesus que nos santifica para que nós possamos nos aproximar de um Deus santo. Porque um homem pecador como somos nós, não podemos entrar na presença de um Deus santo. Senão nós seríamos consumidos. Mas por causa do sangue de Jesus Cristo, nós somos purificados, nós somos remidos. E por isso nós temos acesso livre. No versículo 20 ele diz assim, ó, pelo novo e vivo caminho. Bom, o caminho a gente já sabe quem é. Nós falamos sobre esse caminho. Mas o que o autor ele quer dizer quando ele diz novo? O que o autor ele quer dizer quando ele diz vivo? Tá, nós sabemos que Jesus é o caminho, mas ele está dizendo novo e vivo. No capítulo 1 da carta aos Hebreus, se vocês estiverem com a Bíblia aí, volta o primeiro capítulo da carta aos Hebreus,
O versículo 1 e versículo 2 está escrito assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Pastor Lindeberg, seja bem-vindo. Irmãos, que caminho, por que esse caminho é novo? Por que o autor fala pelo novo caminho? E pelo novo e vivo caminho. É porque é um caminho que ainda era desconhecido. É porque é um caminho que ainda não havia sido revelado. É porque é um caminho que eles ainda não conheciam. Mas agora foi revelado aos homens. E este caminho é novo. Aleluia, porque antes, outrora, Deus falava com os homens, com os pais, pelos profetas. Deus falava de outras maneiras. Mas agora, nestes últimos dias, recente, novo, ele nos fala por meio do seu Filho Jesus Cristo. No capítulo 10, a qual nós estamos, se nós voltarmos alguns versículos, versículo 9, ele escreve assim, olha, no final do versículo: remove o primeiro para estabelecer o segundo. É um caminho novo, irmãos, porque ainda era desconhecido. É um caminho novo porque ainda eles não havia sido revelado para eles, mas agora eles estão conhecendo. Remove o primeiro e estabelece o segundo. O primeiro foi removido. O primeiro passou. No capítulo 8, é no capítulo 8? É no capítulo 8, no último versículo, capítulo 8, versículo 13, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Olha que maravilhoso. Aí agora ele diz que é um novo caminho. Eles conheciam o antigo concerto, mas agora eles conhecem um novo caminho. Se nós abrimos a carta do apóstolo Pedro, carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 18. Opa, estou na segunda carta. Estou na primeira carta. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Versículo 20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Olha o que o apóstolo Pedro está dizendo, que a cruz, ela já estava preparada antes mesmo de haver luz. Antes da fundação do mundo, o sangue de Cristo já estava nos planos, o sacrifício de Cristo por nossas vidas já estava nos planos de Deus. Só que ele diz assim, ó, porém, manifestado no fim dos tempos, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém, manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Por isso é um novo caminho. Paz, Luísa. Glória a Deus. Aleluia. Você é uma ótima pregadora. Irmãos, nós então sabemos que nós temos acesso
ao lugar santo dos santos. Nós sabemos, nós entendemos, nós compreendemos que nós temos plena liberdade e intrepidez para adentrarmos no lugar santo dos santos pelo sangue de Cristo e pelo novo caminho. Que caminho é esse? Caminho que já estava preparado antes da fundação do mundo, porém manifestado nos últimos tempos. Então, para o autor aos Hebreus, que estava escrevendo essa carta, tão recente ao sacrifício de Cristo, cerca de uns 30 anos, mais ou menos, após o sacrifício de Cristo, era um caminho totalmente novo. Era uma nova descoberta, é uma nova revelação. Irmãos, é por isso que eu sempre falo, nós não precisamos de revelação, nós temos a revelação. Não buscamos nova revelação. A palavra de Deus é a própria revelação. Aleluia! Aleluia! Paz, Daiane, sua linda, seja bem-vinda. É um grande privilégio ouvir tudo isso. Aleluia! Glória a Deus! Aquilo que ainda não tinha sido revelado na sua plenitude, é revelado para cada um de nós. Que Jesus, Ele é o caminho para que nós tenhamos acesso livre, pleno acesso ao lugar santo dos santos. Mas Ele diz mais, não é só novo, Ele diz pelo vivo. Verdade, tem revelação aí para cada dia da minha vida. Aleluia. Olha só, ele diz, não é só novo, é vivo. É vivo também. Isso, boas novas. Por que vivo? Por que é um caminho vivo, irmãos? Porque ele podia dizer apenas um novo caminho. É um caminho novo. Olha, vocês não conhecem ainda, mas eu estou apresentando para vocês um novo caminho. Foi revelado agora, nesses últimos tempos, um novo caminho. Mas ele diz mais do que isso. Não é só um novo caminho como se fosse pouco. É um novo e vivo caminho. Por que vivo? Vivo porque produz vida. Vivo porque dá vida. Vivo porque traz a vida. A gente leu lá em Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos em nossos próprios delitos. Nós estávamos mortos para a vontade de Deus. Mas esse caminho novo também traz vida. Esse caminho novo é a própria vida. Esse caminho novo é eficaz. Esse caminho novo é o pão vivo que desce do céu. Ele diz isso lá em João capítulo 6. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Vossos pais comeram maná no deserto, mas morreram, mas pereceram. Porém, todo aquele que come desse pão tem a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Fala que é Jesus, tô agoniado para ouvir. Aleluia. Aleluia. Então, nós temos esse livre acesso, irmãos, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sangue, pelo novo e vivo caminho. Como eu disse, Deus ele não faz acepção de pessoas. Mas se não for pelo sangue, se não for por este novo e vivo caminho que a Bíblia nos apresenta, não tem acesso. Não se achega ao lugar santíssimo. Irmãos, é uma realidade que precisa ser pregada. É uma realidade que precisa ser anunciada. Que nós temos livre acesso, que nós temos plena liberdade, aleluia, para entrar no lugar santíssimo, para termos acesso à glória de Deus, ao trono da graça, aleluia. Mas isso só se dá pelo sangue de Jesus, pelo vivo e novo caminho.
Não tem outra forma. O homem pode inventar meios, podem inventar várias e várias formas, podem criar métodos, podem se atualizar, podem fazer o que quiserem, mas se não for pelo sangue, se não for pelo novo e vivo caminho, não tem acesso, irmãos. Não tem acesso. Qualquer outro caminho é perdição. Irmãos, eu tive uma experiência essa semana que, nossa, foi muito útil para mim na minha vida espiritual. Eu e meu esposo, a gente saiu, a gente acabou entrando numa rua que não era pra gente entrar. A gente não conhecia o lugar, a gente estava meio que perdido. Pedimos informações e o pessoal vai por ali, a gente foi indo. Chegou uma hora que a gente, depois de um tempinho de caminhada, a gente viu que a gente estava no caminho errado. Tá travando pra mim. Parou. A gente percebeu que estava no caminho errado, a gente teve que voltar. Sabe por que a gente teve que voltar? Porque se a gente continuasse indo naquele caminho, a gente não ia chegar no destino que a gente queria. Se a gente não voltasse e observasse aonde é que a gente tinha que acertar, aonde que a gente tinha errado, a gente ia continuar num caminho que não nos ia levar aonde a gente queria chegar. E é justamente por isso que a Bíblia diz que Jesus é o caminho. Porque nós temos um destino, irmãos. Nós temos um ponto de chegada. Nós temos um ponto de partida e nós temos um destino. Mas a gente só vai chegar nesse destino se a gente pegar o caminho correto. A gente só chega no destino se a gente não tomar atalhos. A gente só chega nesse destino se a gente não pegar informações erradas e entrar por ruas e estradas e caminhos errados. A gente só chega no destino se a gente tomar o caminho correto. A gente só chega aonde a gente quer chegar se a gente andar no caminho correto. E deixa eu falar uma coisa para você, Deus, ele já te deu um destino. Nós temos um destino. Esse destino é a sua presença. Esse destino é o trono da graça. Esse destino é o lugar santo dos santos. Esse destino é onde Deus manifesta o seu poder, a sua glória, a sua majestade. Nós temos, aleluia, pleno acesso, liberdade, mas a gente só consegue entrar se a gente, aleluia, tomar o caminho correto. Não adianta. Atalhos, outras estradas, vai nos levar para qualquer outro lugar, menos no lugar santíssimo. Informações, pensamentos, qualquer truque, qualquer coisa que venha do homem, nos leva para caminho, qualquer outro lugar, qualquer outro destino, menos o lugar santíssimo. Mas Jesus, o sangue de Jesus, aleluia, o novo e vivo caminho, ele nos leva, aleluia, diretamente à sala do trono, ao trono da graça. Irmãos, eu fiquei meditando, por que ele diz que ele é vivo? Por que ele é a verdade? Aqui nós aprendemos já um pouquinho. Vivo porque ele dá vida, ele produz vida. Ele ressuscita aquele que estava morto. Sabe quando a Bíblia fala de novo nascimento? É isso, é vida, esse caminho é vida. Aleluia. Ele é verdade. Por que ele é verdade? Porque não tem como, irmãos, não tem como você chegar a outro destino ouvindo falácias, ouvindo histórias, ouvindo pensamentos de homens.
Quando você tiver com dúvida acerca de alguma coisa, quando você tiver com dúvida acerca do caminho ao qual você deve andar, olha para Jesus. Porque Ele é a verdade. Ele é a única verdade. O Pilatos, quando Jesus está diante dele, e ele antes de dar a sentença, ele pergunta para Jesus, o que é a verdade? E pelo que nós observamos na Bíblia, Jesus não responde para Pilatos o que é a verdade. Quem sabe ficou uma interrogação na mente de Pilatos aquele dia. O que será que é a verdade? Mas, graças à pergunta de um dos seus discípulos, eu e você temos essa resposta. Ele é o caminho e a verdade e a vida. Então, a verdade, irmãos, é Jesus Cristo. Impossível desanimar com um alimento desse. Glória a Deus. Vamos lá. Tem mais coisa aqui, só nesse versículo, gente. João 14 resume bem esse questionamento também. A maioria embora ensina coisas diferentes. A paz, Heron, seja bem-vindo. Gente, ele diz assim, ó, pelo novo e vivo caminho, que nos consagrou. O que é consagrar? Consagrar é inaugurar. Ele inaugurou esse caminho. Esse caminho foi inaugurado. Mas para esse caminho ser inaugurado, teve um preço. Para esse caminho ser inaugurado, houve um sacrifício. Ele diz assim, ó, nos consagrou pelo véu. O véu é o que fazia separação do lugar santo para o lugar santíssimo. Nenhum outro homem, senão o sumo sacerdote, podia ultrapassar o véu. Nenhum outro homem, senão o sumo sacerdote, podia passar por aquele véu. E até o sumo sacerdote, para passar por aquele véu, ele precisava antes oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados, porque ele era também pecador. Só que aqui, o autor aos Hebreus diz assim, ó, que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O véu que eu e você ultrapassamos. Não é mais aquele véu que Deus ele diz para Moisés a medida, o tecido que ele usaria, a cor do tecido que ele usaria, o lugar específico aonde seria posto. O véu que eu e você ultrapassamos também foi rasgado. O véu que eu e você podemos atravessar, podemos passar, também foi dilacerado. É a própria carne do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse caminho, essa verdade, essa vida, esse novo e vivo caminho é a carne de Jesus Cristo. Olha o que o autor aos Hebreus está dizendo. Olha o que ele está dizendo. O sumo sacerdote só entrava no lugar santo passando pelo véu. No lugar santíssimo. Passando pelo véu. O homem, depois de ter sido purificado, de ter feito confissão pelos seus pecados, entregado oferta e sacrifício, ele, para ter acesso ao lugar santíssimo, ele passava pelo véu. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que para eu e você termos acesso à sala do trono, nós também passamos por este véu. E este véu é a sua própria carne. Versículo 21. Versículo 21.
e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Irmãos, é forte, né? Você imagina, hoje a gente já conhece um pouco a palavra, né? A gente tem todo dia meditado na palavra, alguns há mais tempo, outro um pouco menos de tempo, independente, a gente já conhece a palavra, a gente já está meio que familiarizado com isso. Agora vocês imaginam os leitores dessa carta, quando eles receberam a carta. É literalmente algo novo para eles. É algo que eles nunca tinham ouvido. O véu agora que eles precisavam ultrapassar é a carne. É o seu próprio corpo, é o corpo de Cristo. Olha que maravilhoso. Deixa eu ver se eu lembro aqui qual é o texto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que é João. Hum, peraí que eu vou achar o texto, que eu não separei, nem pensei nele agora, mas eu vou achar. A partir de hoje eu vou passar a ler mais Hebreus. Glória a Deus. Tô esperando. Ó, achei. Oi, gente, eu não tô pregando religião aqui não, tá bom? Tô pregando Bíblia. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Então a gente observa que nós já aprendemos sobre o sangue, falamos um pouquinho sobre o sangue, que essa nova aliança, esse novo concerto, assim como o antigo, ele foi estabelecido com sangue. Lá em Êxodo capítulo 24, quando Deus ele faz aliança com o povo diz sim, tudo que o Senhor disser nós faremos. Moisés vai oferecer alguns sacrifícios e o sangue é aspergido no povo. O sangue é aspergido no livro, o sangue é aspergido até mesmo nos utensílios. Assim como a antiga aliança foi estabelecida com sangue, a nova também foi. Hoje é sobre Jesus. Aliás, todos os dias é sobre Jesus. Isso mesmo. Passa amanhã. Assim como no antigo concerto, assim como o antigo concerto foi estabelecido com aliança, o novo, com o sangue, o novo também foi. Mas não é só o sangue, é também o pão. É também o corpo de Jesus Cristo. Não tem como, irmãos. E olha, perceba que no versículo 19 e 20, ele fala sobre o sangue e sobre a carne. Sobre o sangue e sobre a carne. Vou ler de novo. Pelo sangue, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu que é a sua carne.
É interessante que nós sabemos que para nós chegarmos ao lugar de destino, a gente precisa conhecer o caminho. É como se a Bíblia fosse o nosso GPS. Ela nos mostra que Jesus, o sangue de Jesus, o novo caminho, o vivo caminho e a sua carne é o único acesso que nós temos de chegar ao destino. E tendo grande sacerdote. Irmãos, por que ele é o sacerdote? Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso mediador. Nós já falamos sobre o que faz um sacerdote, um sumo sacerdote. O sumo sacerdote é aquele que resolve os conflitos entre o homem e Deus. Então saiba que quando você vai ter acesso a esse lugar santíssimo, você tem um mediador. Aleluia, intercedendo por você. Mais do que isso, olha só, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. A carne e o sangue sempre foi difícil para eu entender. Agora acho que não mais, né? Deus é muitíssimo perfeito, não é, Alex? Demais. Gente, olha, tem esse versículo aqui ainda. Ó, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Irmãos, o que é a casa de Deus? Aonde é essa casa de Deus? Aonde Deus mora? Que casa é essa que o autor está falando? Ó, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Glória a Deus por essa palavra. Que esta palavra, quem está pela palavra está entendendo. O que o autor quer dizer quando ele diz casa de Deus? A gente pode pensar, é o céu? Né? O salmista vai dizer: oi, Deus abençoe sua vida, amém. Poxa vida, Radassa. Depois você assiste no YouTube, não perde. Seja bem-vinda, paz. O salmista vai dizer, né? O céu é o seu trono e a terra é a estrada dos seus pés. Aí parece que quando o autor aqui fala casa de Deus, o que a gente imagina? O céu, né? Mas não. Quando ele fala casa de Deus, ele está se referindo à família de Deus, que somos eu e você. Agora, vamos voltar lá pro... Nossa, eu não marquei, mas eu acho que eu lembro. Lembrei. Volta, a gente está no capítulo 10, volta no capítulo 3. No capítulo 3, versículo 6, está escrito assim: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então, o autor aos Hebreus, neste versículo, ele está dizendo a nosso respeito. Ele está dizendo que a casa de Deus não é o céu. Ele está dizendo que a casa de Deus não é outro lugar, senão eu e você. A casa de Deus não é outro lugar, irmãos, senão o teu coração. Você é o templo, morada do Espírito de Deus. Você tem noção? Você tem noção do que é um Deus que não existe um lugar no mundo que caiba. Não existe um templo que caiba esse Deus tão poderoso. Não existe nenhum lugar. O céu ainda é pequeno perto desse Deus maravilhoso, santo, poderoso, misericordioso, longânimo, perfeito, maravilhoso.
príncipe, meu Deus do céu, esse Deus que conta as estrelas do céu, esse Deus que sabe o nome de cada uma e tamanha a sua força, o seu poder, que quando ele a chama, nenhuma delas vem a faltar. Esse Deus que mede na palma da sua mão, na concha das suas mãos, a areia do mar. Esse Deus que põe limite às águas do mar. Esse Deus, aleluia, que pesa numa balança, uma extremidade e a outra. Esse Deus, ele não habita em templo feito por mãos humanas. Esse Deus não tem um lugar que caiba, aleluia, nenhum pedacinho sequer da sua glória. Ele decide morar dentro de mim e dentro de você. Ele decide nos tornar, ele decide nos formar, aleluia, ele decide nos tornar edifícios da sua morada. Aleluia, aleluia, aleluia. A qual somos nós, irmãos? O sumo sacerdote, sabe? Jesus Cristo, aleluia. Jesus Cristo, o Nazareno, verteu o seu sangue na cruz do Calvário para nos tornar a habitação desse Deus tão poderoso, tão poderoso. Sabe, dá vontade de você chegar no lugar e falar assim, olha, Deus está aqui nesse lugar porque Ele mora em mim. Sabe, quando você chegar no seu trabalho amanhã, quando você for levar seu filho na escola, quando você for na padaria comprar pão, quando você, aleluia, quando você encontrar alguém e falar assim, ó, você não está falando com qualquer pessoa. Você não está falando com qualquer pessoa. Você está falando com alguém que tem dentro de si, habitando um Deus poderoso, maravilhoso, longânimo, perfeito e santo. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Eu não marquei também, mas eu acho que eu vou lembrar. Aleluia. Deixa eu ver se eu lembro, né? Vamos ver se eu tô boa de Bíblia. Paz, irmão Lideberg, Deus abençoe, viu? Obrigada. Deixa eu ver se eu tô boa de Bíblia. Eu vou ler aqui. Atos, capítulo 17. Eu vou ler a partir do versículo 22. Atos 17, 22. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Onde não? O Deus que fez o mundo e tudo o que nele... Irmãos, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse,
pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de vós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Aleluia! Como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pesar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com ele outros mais. Olha que maravilhoso isso aqui, gente. Olha que maravilhoso. Paulo, ele começa a pregar em Atenas e todo mundo sabe que Atenas é o centro da idolatria, de deuses. É deuses para tudo quanto é lado. É tudo quanto é Deus você imaginar tinha naquele lugar. Aleluia. E Paulo, como que Paulo vai pregar para um Deus desconhecido, para esses que conheciam tantos deuses? Paulo vai dizer que o Deus que formou, que criou, aleluia, o mundo e tudo que nele há. Irmãos, não é esses deuses de estátua feitos por mãos humanos. Não é esse Deus que tem olhos e não vê. Não é esses deuses aí que tem boca, mas não fala. Não é esses deuses que tem ouvidos, mas não ouve. Não é esses deuses que tem nariz, mas não sentem cheiro. É o Deus que criou, que fez o mundo e tudo que nele há. É o Deus, aleluia, que criou a mim, que formou a mim e a você, que nos deu vida, que nos deu fôlego de vida, que nos trouxe a existência, que nos fez chegar até aqui. Ele não habita em templo feito por mãos humanas. No versículo 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Aleluia! Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Esse Deus, ele habita em mim e em você, no meu e no seu coração. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio, através do seu sangue. Através do seu sacrifício. Através do véu que foi dilacerado, que é a sua própria carne. É por isso que ele diz que ele é o pão vivo. Oi. Posso pegar minha soca? Uhum. É preciso obedecer. Então, Fábio, nós falamos o que nós falamos isso no comecinho. Que não é qualquer um que é morada. Nós falamos isso. Deus não faz acepção de pessoas, porém, não é qualquer um que tem esse livre acesso. Deixa eu voltar aqui para o capítulo 10. Achei. Bom, gente, eu vou parar por hoje. Eu vou deixar o versículo
22 em diante para amanhã. Hoje foram esses 3 versículos. Sacrifício forte, triste, porém feito. Sacrifício forte, triste. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Irmã Aline, os horários são sempre às 22 horas. Sim, irmão Franklin. São sim. Amém. Ô, Glória, hoje eu achei que eu ia até o versículo 25. Mas tá bom, foi bênção. Glória a Deus. Aleluia. Palavra muito edificante novamente, irmã. Para a glória de Deus, gente. Meu Deus, Eu falei que esse capítulo 10 era uma bênção. Vai vir puxão de orelha por aí, mas é uma bênção. Deus abençoe a Aline pela palavra. Fica na paz. Agora eu vou descansar para trabalhar. Já, já. Fica com Deus. Amém. Deus abençoe, irmão. Kia? É isso mesmo. Amém. Tamo juntos em Cristo. Jesus. Amém muitíssimo. Alimento para a vida eterna. Não é? Que alimento? Não tem, gente. Não tem alimento melhor que esse. Não tem. Só não tem. Só não existe. O homem pode tentar, pode fazer o que for, mas não tem. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia de papel. A gente estudou esse texto aqui. Eu não vou ler ele todo, não. Eu só vou, aliás, eu não vou pregar em cima dele, não. Só vou deixar, só para complementar tudo que a gente já viu hoje. João, capítulo 6, a partir do versículo 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não pelo que vistes sinais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Aleluia. A qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. A obra de Deus é esta,
que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhes disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Obrigada, Senhor. Aleluia, obrigada. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desce do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Parece até que o autor aos Hebreus estava aqui ouvindo esse sermão, né? Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, aleluia, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Tem. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive, me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desce do céu, aleluia. Em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá
eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Até aqui. João 6, do 22 ao 59. Glória a Deus. Regina, Simone, Pai, sejam bem-vindas, meninas. Glória a Deus. Bom, parece até que o autor estava aqui ouvindo, o autor aos Hebreus estava ouvindo esse sermão, né? É muito forte. É muito forte. É muito. Meu coração tá batendo. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Deu até calor agora. Tava morrendo de frio, tô com coberta aqui. Deu até calor. Meu Deus do céu. Amém, gente? Murmuravam, pois dele os judeus. Porque dissera, eu sou o pão que desce do céu. Ainda bem. Se parar também, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. Aleluia. Olha, o versículo 43, que top. Respondeu Jesus, não murmureis entre vós. Não murmureis entre vós. Eu vou fingir que eu não vi o Acosta na live. Dessa vez eu esqueci. Quem mandou baú? Deixa eu ver quem mandou baú. Foi Dona Simone? Foi Dona Simone. José Mendes, boa noite, Pai Senhor. Gente, eu vou. Enquanto o baú aí termina, eu já vou orar. Meu Deus, eu quero ler de novo esse capítulo 6. Amanhã eu vou ler de novo. Olá, Rose. Senhor, nosso Deus e Pai. Não existe palavra, Senhor Deus, para expressar o quão grato nós somos por tudo que o Senhor fez. Pai, ainda que o Senhor não faça absolutamente nada nesse mundo, meu Pai, que nós venhamos querer, que nós venhamos desejar algum momento no nosso coração, meu Pai. Tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos, aquilo que nos dá vida, meu Pai. E não é só a vida agora, é uma vida eterna. O Senhor já nos deu. É o seu Filho amado Jesus Cristo. É o nosso pão. É o nosso caminho. É o único caminho que nos leva a Ti, Senhor. É o nosso acesso ao trono da graça, à sala do trono. Obrigada, meu Pai. Obrigada, obrigada. Obrigada por confirmar nos nossos corações a Tua palavra. Obrigada, Senhor Deus, por não nos deixar dúvida no nosso coração, Senhor. Obrigada porque a Sua palavra, ela é clara. A Sua palavra é a revelação a qual o homem precisa. Não buscamos, Senhor Deus, outra revelação. Não buscamos uma nova revelação. A Sua palavra, Senhor, ela é a própria revelação. Ela não nos deixa dúvida, Senhor. Ela não nos deixa enganados nem confundidos. Obrigada, Senhor Deus, por isso. Eu creio, meu Pai, na Tua palavra. Eu creio, Senhor Deus, como o ar que eu respiro nesse instante, Senhor Deus, na Tua palavra. Eu creio que ela é viva, que ela é eficaz. Eu creio, meu Pai, que ela é apta para discernir pensamentos e intenção do coração do homem. Que ela, meu Pai, ela tem o poder para penetrar, Senhor Deus, nos nossos corações, no coração de cada um. Obrigada pela Tua presença que foi manifesta nesse lugar. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor nos escolhe para sermos morada, para sermos templo, para sermos casa. Aleluia, para sermos a Tua habitação, Senhor. Meu Pai, nenhum outro
lugar neste mundo, nenhum templo feito por mãos humanas, nenhuma outra casa, habitação, Senhor Deus, é morada, aleluia, do teu Espírito, mas nós somos, Senhor, nós somos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, pela carne de Jesus Cristo, que é o nosso véu, que foi rasgado por amor de muitos, Senhor, nós temos acesso, nós temos livre acesso, nós temos liberdade, Senhor, para adentrarmos, aleluia, para nos achegarmos a Ti, Senhor. Não porque somos santos, não porque somos perfeitos, não porque somos puros, mas porque o Seu sangue, o sangue de Cristo, nos purifica, o sangue de Cristo nos perdoa, o sangue de Cristo nos torna justificados. Obrigada, eu creio, Senhor. Eu não tenho dúvida, meu Pai, não existe dúvidas no meu coração, Senhor. Eu não tenho sequer um resquício de dúvida, Senhor. Eu não confio em mim, Pai. Eu não confio na minha carne, Senhor. Eu não confio nos meus sonhos, eu não confio nos meus desejos, eu não confio nos meus planos, eu não confio nos meus projetos, Senhor. Eu não confio em mim, mas eu confio, Senhor, cegamente na Tua palavra. Eu confio, Senhor, em tudo o que ela diz. Eu confio, meu Pai, em tudo que está escrito. A minha esperança, Senhor, não está no que eu posso fazer. A minha esperança não está nas minhas atitudes, mas a minha esperança, ela está na Tua palavra. Então, somente, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Nos guarda. Nos guarda, Senhor Deus, do dia que nós pensarmos que tudo isso provém de nós. Que nós temos algum direito. Que nós temos algum mérito, Senhor. Eu não confio em mim, meu Pai. Nós não confiamos na nossa própria carne. Mas nós depositamos a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança, Senhor, no sacrifício de Jesus Cristo, que é superior, que é maior, que é melhor, que é perfeito, meu Pai. Não existe outro caminho, Senhor. Não existe outra verdade, meu Pai. Não existe outro sangue que possa nos redimir, ou nos lavar, ou nos purificar, ou perdoar pecados, Senhor, senão o sangue de Jesus. Ó Jesus Cristo, Tu és o nosso pão, pão vivo, e produz vida. Obrigada. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, 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 Senhor. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada.
Aleluia. Aleluia. Gente, Deus abençoe vocês. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Muito, muito, muito. E nós somos a sua casa. Nós somos a sua morada. Nós somos reino e sacerdócio. Amém, gente? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Bora todos nós externarmos em palavra essa gratidão por Deus. Bora, gente! Ai, Jesus. Hoje não era dia de chorar, não. Muitíssimo obrigado, Deus. Deus abençoe sua vida, Lamar, em família. Amém. Ronaldo, boa semana. Gente, eu vou me embora. Ai, amanhã, se Deus permitir, nós estaremos aqui, tá bom? A partir das 22 horas. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu quero chorar, mas eu não quero que ninguém veja. Tchau.